Olá, bem-vindos ao quadro. A partir desta aula, nós vamos estudar a dinâmica das populações. E nessa primeira aula, nós vamos conhecer algumas características das populações. Vamos imaginar o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma área delimitada por essa linha azul, ok? Vamos imaginar que essa é uma área, uma região da natureza, onde vive uma certa espécie de borboletas. Então, aqui nós temos alguns indivíduos dessa população. Então, já estou definindo o que é população. Uma população é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área. Para a ecologia, essa população recebe o nome de população biológica. Esse é o nome completo. E as populações, elas não são estáticas. Uma população pode, por exemplo, aumentar de tamanho, a população também pode diminuir, perdendo indivíduos, e também pode se estabilizar, mantendo um equilíbrio do número de indivíduos que se encontra na mesma área. Inclusive, uma população pode até mesmo chegar à extinção em casos extremos. Há alguns aspectos que caracterizam uma população e nós vamos estudar alguns nesta aula. O primeiro aspecto que nós vamos definir é a densidade populacional. Esse é um dos aspectos que vão caracterizar uma população biológica. O que significa densidade populacional? Vamos aproveitar o mesmo desenho. Vamos considerar que essa área tenha 1 km² de extensão e que, na verdade, cada indivíduo aqui representa 100 indivíduos, ou seja, nós temos aqui, ao todo, 400 borboletas. A densidade populacional de borboletas nessa área é igual a 400 habitantes por quilômetro quadrado. Geralmente, a densidade populacional é o número de habitantes sobre o quilômetro quadrado. Generalizando, então, a densidade populacional é igual ao número de indivíduos que vivem em determinada área. Quando se trata da população humana, nós chamamos essa densidade populacional de densidade demográfica. Geralmente, o censo que é realizado no país determina a densidade demográfica do país como um todo e também das regiões. Para vocês terem uma ideia, a densidade demográfica no Brasil é de aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. E no período de 2000 a 2010, a taxa de crescimento populacional foi igual a 1,17% ao ano. E a taxa de crescimento populacional é outro aspecto que nós vamos estudar nessa aula. A taxa de crescimento populacional vai nos informar o quanto que uma população cresceu e ela pode ser absoluta ou relativa. A taxa de crescimento populacional absoluta, que eu vou chamar de TCA, não considera o tamanho da população, só a variação do número de indivíduos. Essa taxa mede, dentro de um período de tempo, quanto variou o número de indivíduos em uma população. Nós temos aqui o número de indivíduos final menos o número de indivíduos inicial sobre o período de tempo. Se nós considerarmos um exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui dentro desse refratário
um grande número de bactérias. Como as bactérias são microscópicas, eu vou fazer aqui uma chuvinha representando essas bactérias, ok? Cada pontinho aí é uma bactéria. E vamos imaginar que no tempo t igual a 0, eu fiz uma primeira contagem de indivíduos e que eu contei no interior desse frasco, desse vidro, 5.000 bactérias. Vamos imaginar, então, que eu deixei o tempo passar e 3 horas após, eu contei novamente o número de bactérias que havia nesse frasco. Ou seja, no tempo t igual a 3, eu fiz uma nova contagem e o número de bactérias que eu encontrei foi igual a 20.000. Qual será a taxa de crescimento populacional absoluta para este caso? A TCA será igual a 20.000 bactérias, que é o número que eu contei no final do meu período de tempo, menos 5.000 bactérias, que é a quantidade inicial, sobre o período de tempo, que é igual a 3 horas. Não sinalizei aqui que é em horas, mas vamos considerar 3 horas, ok? A TCA será, portanto, igual a 20.000 menos 5.000, 15.000 sobre 3, o que nos dá 5.000 indivíduos por hora. Ou seja, essa população de bactérias aumentou a cada hora em 5.000 indivíduos. Na próxima aula, nós vamos comparar a taxa de crescimento absoluto deste exemplo com a taxa de crescimento absoluto de um segundo exemplo e ainda falar sobre a taxa de crescimento relativo. Fiquem conosco e não percam!